Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre racismo, falar um pouco sobre a morte de João Pedro, né, que está em alta no momento, sendo utilizada por oportunistas também, né, para levantar uma certa bandeira, seja um militante, seja ideológica, seja política, enfim. João Pedro morava, né, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, ali no Rio de Janeiro, e foi duramente morto, né, por um conflito entre polícia e bandidos, e no final das contas alegam que a polícia que quem executou ali a João Pedro. Bem, eu fico me indagando, por que é que sempre a polícia quem, quem destrói a vida de inocentes, e principalmente negros, né? Porque ele levantou muito essa bandeira de negros, porque a polícia mata muito negro. Por que a polícia? Porque nunca se viu, ouviu da parte da imprensa, da população, que foi o próprio bandido quem efetuou ali o disparo que chegou a destruir a vida de João Pedro. Você acha, pense comigo, você acha que a população que vive ali na escravidão da bandidagem vai levantar a voz e dizer que foi um bandido que executou esses inocentes? Eu acredito que não. É mais fácil acusar a polícia, né? Então fica também essa indagação aí para vocês. Será que a população teria coragem de fazer esse enfrentamento aos bandidos? E o que eu vejo é muitos discursos, né? Como eu falei do oportunismo ou militância, da militância ou político-ideológica, eu vejo muita gente dizendo vidas negras também importam, ou vidas negras importam. Como assim? Para mim, isso daí é nitidamente racismo. Por quê? Porque a minha fala, a própria escrita, ela diz que a vida negra ela é inferior à branca, tá? Mas elas importam. É dessa forma que funciona. Então a gente tem vários tipos de racismo. A gente tem o racismo estrutural, o cultural, o individual, o ecológico, o institucional, o primário. Eu acredito que essas pessoas elas que colocam esse tipo de frase em suas redes sociais, elas são colocadas ali no racismo primário, né? Que é aquele que não conta, que não conta com as justificativas. Acontece de forma mais assim psicológica e emocional. Então acredito que no momento emocional as pessoas elas começam a distribuir essas frases, essas falas, ou até mesmo por ter alguém ter levantado uma bandeira e alguém vai pegando esses fragmentos e vai jogando ali para fazer a sua fala. Bem, eu conheço uma pessoa que levanta esses tipos de bandeira contra o racismo, contra a homofobia, contra um monte de coisa aí. Mas que, por exemplo, disse que não ficaria com a pessoa de pele escura. Esse é o racismo individual, que é aquele racismo que parte de atitudes, né? É, interesses e pensamentos pessoais, inclusive de estereótipos, que foi o que eu acabei citando aqui. Esse é o individual. Então, você levanta a bandeira que você não vive. Como chama isso? Hipocrisia, né? Claro que o racismo ele existe no Brasil como em qualquer outro país, né? Aqui no Brasil, para muitos, né, se mata muito negros. Aí se diz, por que mata um negro na periferia, na favela? A cada 4 mortes, três mortes são de negros. Bem, a gente sabe que por conta da desigualdade social, né, os negros e pardos eles estão ali numa renda inferior aos brancos. Então essas pessoas elas migram para as favelas, periferias, né, e onde se tem mais criminalidade.
Então, se tem mais criminalidade na favela e moram mais negros em favelas, é óbvio que morrerão mais negros, né? Até porque a gente não vê tiroteio em Morumbi, a gente não vê tiroteio em Jardins, a gente não vê isso acontecendo, conflito, né? Claro que tem bandidos em toda parte do mundo, né? Os bandidos de lá são bandidos engravatados, bandidos ricos, que roubam horrores, que matam também, mas que não tem um conflito direto com a polícia, né? Então, por isso que não há mortes nesses bairros que eu citei, que são bairros que têm o metro quadrado mais, uns mais caros do mundo, tá? Então, eu gostaria de apenas esclarecer isso. É, eu luto pela igualdade social de todos, tá? Mas sem jogar essas frases sensacionalistas que, ao meu ver, elas são tão preconceituosas quanto o próprio racismo, tá? Obrigado pela atenção e até o próximo.